Imagina que em meio a uma crise política, econômica, você tem a oportunidade de conversar com um deputado. Aí você vai ficar falando com ele sobre homossexualidade. Ou então você é um deputado e tem a oportunidade de falar coisas importantes assim, para esse momento crítico do país, sobre corrupção, sobre coisas, vai falar sobre homossexualidade. Sabe qual que é o cúmulo? O cúmulo do absurdo da falta de foco? Feliciano e Felipe Neto. Rafael Cruz. Pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu vi assim, o debate lá do Feliciano com o Felipe Neto, mais embate do que debate, na verdade, né? Porque parece que nenhum ali estava interessado em, sei lá, ao menos cogitar, mudar de opinião e tal. E assim, eu comecei a pegar alguns pontos para mim poder falar, fazer um vídeo, falar o que eu concordo com um, o que eu concordo com o outro. Mas aí eu tava vendo que assim, a gente está entrando em uns debates, em uns assuntos que não são a necessidade para o momento do nosso país. São assuntos assim, irrelevantes, não tem nenhuma relevância. Não, tem relevância sim, mas no momento agora existem coisas muito mais importantes para discutir, que eu acho que se eu tivesse a oportunidade de falar com um deputado, eu ia querer falar com ele muitas outras coisas, além de qual que é a opinião pessoal dele sobre homossexualidade, além de imposto para a igreja. E assim, se eu fosse um deputado também, mesmo que a pessoa estivesse me perguntando alguma coisa desse nível, eu tentaria levar para essas coisas mais importantes, que é o nosso problema econômico, é o nosso problema político, é o nosso problema de corrupção, porque nós estamos assim, totalmente abandonados, jogados, precisando de uma solução, e a solução não é ficar discutindo direitos assim, homoafetivos. É importante discutir? É sim, é muito importante, mas não é o mais importante. Aí, assim, primeiro que o debate deles lá estava totalmente louco, assim. Quando foi falar de biologia, por exemplo, eu pirei, eu quase morri. Quando o Felipe Neto falou assim que todas as espécies que existem apresentam um comportamento homossexual. E até onde eu sei isso não existe, não são todas. Mas aí o Feliciano falou que o comportamento homossexual existe só no homem. Aí eu já pirei, pô, o comportamento homossexual existe só no homem? Aí ele ainda fala que para outras espécies é só pela necessidade fisiológica, não sei o quê. E a gente sabe que tem espécies, sim, que tem relacionamentos homossexuais que não é simples só por necessidade, por falta de parceiros. Se não me engano é o caso das ovelhas, que elas têm relacionamento porque querem, não tem uma explicação, não tem uma lógica para poder falar que ela tem um relacionamento afetivo por algum outro sentido. Eu separei os pontos. Um outro ponto que eu separei aqui que eu achei assim sinistro demais é quando o Feliciano começa a falar de uns exemplos da ilha, uns exemplos, nossa, coloca os gays na ilha, todo mundo sabe que a maioria das pessoas não é gay, então isso não cola. Outra coisa que eu vi aqui que eu achei aí eu achei um ponto, e esse ponto eu falei aleluia, quando o Feliciano falou assim, quem usa Levítico para condenar gays, esse cara, ele é ignorante. Eu fiquei pensando, nossa, que bacana, hein, bicho? Será que agora os neopentecostais, ou pentecostais, não sei, acho que é pentecostal, ele não é neopentecostal não, estão saindo disso, estão saindo de voltar para a lei quando convém, quando não convém, mas mais na frente do debate, ele chegou até a falar assim, não, o Antigo Testamento, quando o Felipe Neto levava muito para o Novo Testamento, no Antigo Testamento foi amenizada a pena, mas Deus ainda continua achando que é mal aquilo. Aí eu fiquei pensando, não, aí regaçou, porque por exemplo, no Antigo Testamento também fala que comer camarão não pode, aí então quer dizer que Deus só não condena mais, mas ele acha errado até hoje comer camarão ainda não pode. E outras coisas, como fazer tatuagem, que muitas pessoas vão para Levítico também. Aí chegou no ponto que foi onde eu desiludi desse debate. Olha só, o que eles falaram lá? Felipe Neto, ele falou que a sexualidade é a pauta desse século. Eu fiquei pensando assim, a sexualidade é a pauta desse século?
A sexualidade é o mais importante para esse século. Vamos voltar para o Brasil aqui. Onde que a gente tem, falar igual o Nando Moura agora, 11 milhões de desempregados. Onde que a gente tem 70 mil assassinatos por ano. Onde que a saúde no Rio, que o Felipe Neto mora, é totalmente destruída. E ele acha que o mais importante, que o assunto do século é a sexualidade. E o assunto para tratar com políticos. E assim, o Feliciano também não vai, não retruca, não fala, não meu filho, se liga, olha aí Estado Islâmico arregaçando uma galera de gente, olha aí os imigrantes na Europa totalmente descontrolados, refugiados lá, e você acha que o assunto desse século é a sexualidade? É assunto importante, mas gente, nesse momento a gente tem tantas coisas para poder falar que são muito mais importantes do que isso. E aí, nesse ponto eu comparei a entrevista com o Nando Moura e o Bolsonaro e concordei com o Nando Moura, que eu achei que a entrevista do Nando Moura teve muito mais foco. Apesar do Bolsonaro correr muito de assuntos como economia e tal, ainda assim a entrevista foi muito melhor e assim, eu vejo que teve mais foco político, ainda que não teve tantas respostas convincentes ou algo do tipo, pelo menos deu para conhecer o Bolsonaro, conhecer mais ou menos como que ele é, conhecer o que ele gosta. Aí, olha só, aí a pessoa pode falar isso tudo, que é muito importante, ela prefere ficar ser a reguladora do ânus, ser reguladora da tomada do outro lá, que eles até falam de tomada, prefere ficar falando sobre isso, e o outro prefere ser o defensor disso, o outro prefere ser o defensor dos ânus alheios. Eu quero defender o direito dos ânus alheios poderem fazerem o que quiser, conectar onde que quer conectar a tomada dele. Bicho, sabe? Tipo, esse assunto, ele é importante, mas a gente tem muita coisa. Essa discussão, não sei se ela está salvando vidas, ela está dando direito civil, tá sim, é importante, sim. Eu já falei dela aqui no canal já. Só que a gente tem a saúde no Rio, tem de pessoas morrendo. A gente tem assassinatos aí, que a gente podia falar alguma coisa de política pública. Tudo bem que o Felipe Neto falou assim, não, eu vim aqui falar com a pessoa, mas o próprio Marco Feliciano falou assim, não, o meu cargo de pastor, nunca ninguém assim me retrucou, me fez perguntas, mas quando eu virei deputado, na verdade ele está bem enganado, porque muitas pessoas já discordavam dele na fase dele de pastor, a fase do cabelo Black Power dele lá, que ele dava adugue nas pessoas, que ele ficava falando do John Lennon, morreu com 3 tiros, as pessoas já retrucavam ele sim naquele ponto, mas realmente o foco dele hoje, a luz que ele tem hoje, porque ele é deputado sim, então ali ele está falando como deputado e tem que ver coisas importantes para a sociedade inteira. Vamos ver os detalhezinhos, as opiniõezinhas do Marco Feliciano. Não dá. Outro ponto que eu peguei, que eu achei até interessante, quando eles começaram a sair um pouco que ficou uns 80% falando de gay, eles foram falar de empresas, falou um pouquinho de empresas. O Felipe Neto falou da empresa que ele criou e tal, que as empresas são sufocadas no Brasil e que a igreja não paga imposto. Tudo bem, até nesse ponto estava interessante. Só que ele só usou esse assunto para poder falar mal de igreja que não precisa pagar imposto. E aí ele generalizava um assunto e depois falava que não era um assunto genérico, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, por que ele não fez esse foco mesmo? Vamos falar então de microempresas, vamos tentar achar alguma solução para deixar as microempresas mais livres. E aí, pastor, o que você acha disso? Não, vamos falar do boicote do Malafaia. Sabe, eu acho assim, muito desnecessário, tá desperdiçando tempo necessário, importante, que muitas pessoas vão ver esse debate e poderiam ter uma visão até diferente do próprio Feliciano, que eu acho que algumas vão ter, e do Felipe Neto também, porque ele mostrou um lado um pouco mais político dele, mas ainda assim, poderia ser muito mais que isso. Voltando pra cá, eu vi aí, assim, pra fechar mesmo, tá? Eu vejo uma coisa muito triste, que é o seguinte: as pessoas hoje em dia, quando estão procurando um candidato para votar, sabe o que elas olham? Sabe o que elas procuram no candidato que elas escolheram para poder votar? Elas olham o que ele pensa de gays, o que esse candidato pensa de gay, o que esse candidato pensa de aborto, o que esse candidato pensa disso, daquilo, e praticamente decidem o seu voto por isso.
Só que nosso problema maior hoje não é gays, porque olha só, a gente já sabe que os gays já têm a união estável aí resguardada, eles já podem fazer a união estável deles. Então, esse problema já está praticamente resolvido. Ah, o problema é o aborto. Ah, tá. Assim, a gente sabe que em alguns casos teve algumas leis aí propostas por evangélicos tentando dificultar o aborto, mas que caíram. Então, o aborto em caso de estupro ainda é permitido, e eu acho assim importante nesses casos, sim. Só que qual que é o nosso maior problema agora que a gente deveria olhar para votar? A gente deveria estar olhando para a visão política da pessoa, devia olhar para a visão econômica da pessoa. Mas isso chama a atenção de alguém? Não chama. O que chama a atenção? Porque é o que você fala, qual que é a sua opinião sobre coisas morais que nem são tão nosso grande problema assim. Sabe? E qual que é o resultado disso tudo? Você vê ministro da Ciência e Tecnologia, pastor da Universal. Por quê? Porque o pessoal votou nele, porque ele defende a família tradicional. Mas espera aí, gente, a gente precisa de um cara para ajudar o Brasil a crescer tecnologicamente. Não é para defender a família tradicional lá no Ministério de Ciências e Tecnologia. Sabe? E aí eu fico pensando ainda mais. Quem viu, ele já gostava do Feliciano, será que mudou muito a opinião dele? E quem viu e era do lado do Felipe Neto mudou a opinião também? Provavelmente não, provavelmente continuou com a mesma ideia e assim, só reforçou o que pensava. E o próprio Felipe Neto e o próprio Feliciano acho que não tiveram grandes mudanças de opinião um do outro e nem a opinião própria deles mesmos. Então eu acho que esse debate não é para agora, para políticos. Para pessoas falarem tudo bem, ainda dá para discutir e tal, mas nesse momento a gente está precisando de uma atitude, de uma orientação para acabar com a corrupção, para ver se tem um jeito para essa economia que o benefício dela, ela não encolher. Olha, você vê, foi comemorado aí no segundo trimestre, se eu não me engano, a economia não diminuir, acho que cresceu 0,03%. Nossa, que bom, não diminuiu. Olha isso, olha o tanto de gente desempregada, olha nos ônibus aí, pessoas vendendo bala, o número de pessoas que aumentaram, que estão vendendo bala, pessoas que estão trabalhando na rua, pelo menos estão trabalhando, estão roubando ainda, mas a gente vê a situação complicada. Então assim, se a gente buscar melhorar a economia, melhorar assim e acabar com essa corrupção, não vai ser boa só pro hétero, vai ser boa pro gay, vai ser boa para todo mundo. E isso é uma coisa que todo mundo precisa. Casamento de gays em civil não vai me beneficiar diretamente, mas eu tenho uma coisa que vai beneficiar todo mundo, que é a melhora na economia. Então eu acho que esse debate foi talvez bom para alguns argumentos, mas não mudou a opinião de quase ninguém. Provavelmente ninguém colocou suas opiniões para poder analisar mesmo, mas defendeu a própria opinião e não mudou nada. Então assim, gente, é isso que eu quero falar com esse vídeo. Vamos tentar melhorar um pouco a nossa busca por formadores de opinião, beleza? Valeu, um abraço.